Amém. Boa tarde, Poema de Mogi. Vocês estão felizes? Aleluia. Gente, que preciosidade que está sendo esse dia para mim. Eu não sei como foi seu domingo, mas é o meu primeiro domingo desde que a gente foi ordenado a pastores na Poema de Taubaté, que eu estou trazendo uma palavra e eu estou muito feliz. E eu queria repartir isso com você nessa tarde. Quantos aqui estavam acompanhando a conferência, a Poema Conference, que teve semana retrasada aqui? Pessoal, a Poema não tem um padrão, né? De como a pessoa vai se tornar um pastor. Ela não tem um seminário, ela não tem um estágio que ela vai sendo aplicado. Mas à medida que essa palavra que é pregada para nós todos os domingos, dentro dos nossos GCs, é uma capacitação que Jesus já está fazendo dentro do nosso interior. Então esse reconhecimento público é algo que a gente já está vivendo no secreto. Mas eu tenho certeza que está rolando umas figurinhas aí de como que foi o meu aceito, né? Eu não sei, para quem não sabe, eu queria contar, gente, foi vergonhoso a maneira que eu aceitei o meu chamado. Gente, o Leandro então chama todos os pastores que foram consagrados naquela noite. E começa que eu estava no último banco, gente, para eu chegar até o altar, eu falei, Jesus, não deixa eu cair, senão vão achar que eu já estou com o espírito maligno. Jesus, que vergonha. Pessoal, subi e eu estava numa unção de Deus, era além do nervosismo que eu estou aqui agora. Eu estava lá de olho fechado e de repente o Leandro começa a falar, Lucas, o Gustavo pediu para eu perguntar se você aceita o seu chamado. Amigos, todo esse tempo caminhando na Poema 18, eu nunca vi essa pergunta. Eu falei, gente, é brincadeira, meus irmãos são muito forgados, está acontecendo alguma coisa aqui. Mas eu estava de olho fechado, então o Leandro perguntou e pôs o microfone na minha boca. Eu não tinha visto, eu estava de olho fechado. Então ele falou, você aceita? Aí eu fiz, eu aceito! Então, cara, a turma já começou, o meu chamado pastoral, Jesus já rebaixando, falando, não, peraí, vamos começar trabalhando no seu coração em humildade. E, gente, uma das coisas que a gente aprendeu dentro desse tempo caminhando como uma família espiritual é que uma das linguagens de amor dentro da Poema é essa brincadeira que a gente tem um com o outro, esse senso de humor. E a gente consegue perceber até mesmo na palavra de Deus como Jesus, como Deus se manifesta com um senso de humor. Pessoal, deixa eu beber uma água que é aquela unção da boca seca, sabe? Amigos, eu estava vindo hoje de manhã na estrada e desde ontem, desde quinta-feira na verdade, o Leandro falou, Lucão, vai para Mogi e compartilha os primeiros dias da Poema. Compartilha como é a nossa cultura, aquilo que o Senhor tem derramado sobre a nossa casa. E eu pensei, eu falei, Jesus, eu quero preparar uma palavra de revelação. Eu queria já chegar lá, fazer que nem o Mark e começar a Rebeque Santana e a galera receber a unção de Deus. E o Leandro falou assim, seja quem você é, porque Jesus te deu um metrô. E cara, tudo isso que eu estou falando não é uma afirmação para minha pessoa, mas é algo que Jesus já está ministrando no coração de cada um aqui. Cada um tem um metrô de Deus. Deus colocou detalhes dentro de você que Ele não colocou dentro de mim. Mas à medida que nós exercemos e obedecemos à vontade de Deus, o corpo, ele é abastecido, o corpo é transformado. E gente, o Leandro falou isso pra mim, daí tem aquele lance de você ver um homem de Deus, mas também você vê o seu irmão, né? Daí eu falei, quem será que tá falando agora, né? E eu fiquei ali lutando com Deus, tentando achar uma palavra. E como foi tão abençoada a nossa ordenação, muita gente repostou. E eu tenho certeza que eles repostaram principalmente pela vergonha alheia que eu passei lá. Inclusive tem uns amigos aqui que repostaram também. Então eu trabalho na barbearia, né? Sou barbeiro, já fazem 16 anos. Eu tava ontem, acho que foi ontem mesmo. Ontem eu tava ainda assim, Jesus, qual que é a palavra que eu vou trazer em Mogi? E gente, eu tenho um cliente que ele chegou no salão há uns 3 anos e ele chega, a abordagem dele comigo assim, ó, você consegue resolver esse problema no meu cabelo? Tentando me intimidar, né? Mas ali como é a nossa praia, eu falei, consigo, amigão, senta aí. Pensei comigo, coitado, vou dar uma aula nesse cabelo aqui. E graças a Deus eu conquistei aquele cliente. Mas no passar do tempo,
que é quase um confessionário, a cadeira de barbeiro. Quantos homens aí sabem o que é isso? É um momento que a gente é cuidado, a gente vira amigo do barbeiro e a gente começa a se relacionar. Então, nesse tempo que a gente estava, nesse tempo junto, ele começou a demonstrar que ele é um cara hétero top, macho pra caramba, tá numa grande empresa, num cargo de chefia. Às vezes ele atende o telefone lá e começa a falar inglês, e eu começo a ver ele xingando inglês. Eu falo, mano, o cara é brabo mesmo, velho. Daqui a pouco, eu achei que ele é brabo mesmo, ele começa em espanhol. Eu falo, cara, que louco, velho. E um dia ele perguntou pra mim assim, né? Você é casado, mano? E eu vi que ele tava com uma dúvida, né? Aquela fama de cabeleireiro, barbeiro. Eu falei, sou, brother, sou casado. Ele, quantos anos você é casado? Eu tô hoje com a minha esposa Bruna Barreto, minha linda, maravilhosa, minha intercessora. Eu falei assim, cara, eu tô já fazem 9 anos casado, né? Há 3 anos atrás, mais ou menos. Aí ele olhou, ele falou, 9 anos casado? Eu falei, você também? Ele falou, não, eu já fui, hoje eu sou feliz. Eu falei, filha da mãe, cara, o cara é bravo mesmo, né? Mas nesse tempo, cara, eu tô vendo que ele não tá só olhando mais pro Lucas Barbeiro. Eu comecei a ver que ele abria coisas pessoais dele, que eu percebia que na fala dele ele não abria mais para ninguém. Ele trouxe o filho dele, confiou o filho dele para trazer. Um dia o filho dele foi contar alguma coisa no salão, ele olhou pro pai e falou assim, o Lucão é de confiança? Ele olhou assim e falou, Lucão é de confiança. Eu falei, Jesus, o Senhor tá dando o coração dele para mim, ele tá vendo algo. Mas eu falei, às vezes também eu tô mistificando, né? Eu tô achando que tá vendo algo, ele só tá gostando do corte e pronto, acabou. Amigos, um tempo atrás, eu fiz uma postagem no Instagram. Eu com a Maria, minha filha que tem 9 anos, com o Luca. E eles estavam no meu colo, eu não tinha a Belinha ainda, que vai fazer 3 meses agora, dia 12, graças a Deus. E quando eu postei essa foto, eu comecei a escrever. A minha vida nem sempre foi esse retrato. Eu tive uma vida onde Satanás me levou para as drogas, mas essa não é toda a história que eu queria falar. Eu vivi uma vida de mentira, mas essa não é toda a história que me representa. Eu vivi uma vida de prostituição, uma vida envolvida com... E comecei a abrir o meu coração. Se vocês entrarem no meu perfil lá, vocês vão ver que tem essa foto. E, gente, só que era uma foto bonita. E o texto era um texto que, tipo, cara, que pesado que ele estava falando. Mas no final do texto eu falo assim, mas toda a história é o que Jesus fez na minha vida. Ele restaurou os meus sonhos e até coisas que eu nem imaginava que um dia eu teria. Eu cheguei na igreja só querendo ser limpo do meu vício. Eu cheguei na igreja querendo ser livre de acordar pensando e dormir desejando parar. Mas Jesus falou, Lucas, essa é a parte que você quer. E eu tenho o poder de fazer, mas eu vou fazer infinitamente mais a sua vida. Eu nunca imaginei, irmãos, que um dia no meu perfil mais discreto, mais low profile, não quero aparecer, que um dia eu estaria aqui. Mas o Senhor não poupou nem o seu próprio filho, mas deu por amor. Ele também nos chama para a gente abrir o nosso coração, para a gente abrir a nossa casa, para a gente abrir a nossa boca, porque o Senhor tem feito algo. Cara, a gente leva muito na nossa responsabilidade o que eu tenho que fazer. E eu confesso que eu estava assim, Jesus, o que eu vou fazer lá em Mogi, Senhor? Deus, me ajuda. Faz acontecer alguma coisa na estrada aqui, gente. Mas eu falei, mas não deixa acontecer nada com a nossa vida. Aí, gente, já vou voltar aqui. Deixa aí que a gente abre uns balões, tem que fechar. Aí, de repente, cara, nessa foto, quem que comenta lá um monte de caveirinha com assim, ó, e uns foguinhos. Eu falei, cara, que isso é macumba, é alegria, o que ele tá fazendo para mim, né? Mandinga. E aí ele chega no salão. Aí ele chega, senta para cortar o cabelo, olhando no espelho assim para mim, diferente. Ele falou, cara, aquilo que você escreveu lá é verdade? Eu falei, cara. E eu comecei a abrir o testemunho de como que Jesus me alcançou na cozinha de casa, através dos meus pais, através da vida do Leandro, através de uma família. Só que e a família do Lucas não é a família do Lucas, essa é a nossa família. É através desse lugar da comunhão. Cara, eu comecei a falar e eu falando, daqui a pouco eu vi o olho dele torcendo assim, ó. Sabe quando você abre a aba do nariz para segurar o choro? Eu falei, vai bichão, você tá sentindo uma presença agora. E eu também estava sentindo, porque quando Jesus começa a falar, a gente se conecta, os corações se conectam e você começa a sentir. Como um galho ligado na videira, onde passa o poder de Deus e ele frutifica. E aí ele falou assim para mim, muito louco isso aí, hein, cara, muito bom, parabéns.
parabéns pra você. Eu falei, mano, amém, é pra Jesus, a gente sabe que é pra Jesus, né? E aí, o que acontece? Voltando onde eu estava falando, do Leandro falou, seja quem você é. Traz a cultura do que a gente viveu aqui. Ele vai cortar o cabelo, esse meu cliente, ontem lá. Aí ele chega assim e falou, virou pastor? Daí eu falei assim, virei. Você vê o que Deus faz na vida da gente? Eu era só um irmão, agora eu sou pastor, velho. Daí ele, mas como é que é? Você vai cuidar de uma igreja agora? Eu falei, não é assim. Agora a gente começa a ser desafiado e a gente vai prosseguindo até onde Jesus quer nos levar. Eu falei, eu tenho muita alegria de falar de Jesus aqui, cara. Eu tô segurando o nome dele, tô quase soltando o nome dele, mas vai que um dia ele ouça, te amo, viu, mano? Você é macho pra caramba. Velho, e eu tava lá e eu comecei ali. Eu falei, cara, Jesus me deu esse altar. Eu já tinha tirado da minha cabeça. Eu falei, cara, são 18 anos quase que Jesus me chamou para esse lugar. Eu sou muito feliz que o Senhor tem feito na minha família, na minha casa. Mas Jesus deu um lugar para mim, onde eu amo, em que eu sou discreto. Eu posso falar de Jesus. Eu posso falar umas abobrinhas às vezes assim, para ganhar o coração do cara. E aí eu falei, mas cara, agora mudou. Agora, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mentira, eu não falei isso pra ele não. Eu falei assim, cara, mas agora eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado pelo que Jesus me deu, porque é uma honra poder ter algo, um encargo dado por Deus. Aí ele falou assim, ó, eu vou falar uma coisa pra você, tá? Eu venho aqui até hoje, porque você tem uma energia diferente, cara. Aí o Espírito Santo falou, ele tá falando de mim, Lucas. Só que, gente, eu fiquei assustado, porque a gente sabe que Deus fala através dos filhos, mas tem uma natureza que ela anseia ainda pela manifestação dos filhos, e ela quase que ela grita. E o Senhor usou a mula. Ele não era mula, tá? Você é meu amigo. Cara, e ele fala assim, Lucas, eu queria falar uma coisa pra você, cara. Mantenha essa essência que você tem e essa história de vida. Aí eu falei assim, cara, ontem eu estava em crise chorando, quando o Leandro estava falando para eu Mogi, ele falando, mano, fala da cultura, fala da essência, mantém nesse lugar. E hoje ele estava falando, cara, já deu uma juntada aqui no trapézio dele. Eu falei, então deixa eu falar para você como pastor agora. Ontem eu estava chorando, cara, numas crises que eu estava no coração. E o meu irmão, aquele lá dos Estados Unidos, então já entrou no Instagram do Leandro já também. Eu falei, aquele lá mesmo. Ele falou pra mim assim, cara, mantém, você tá repetindo a mesma coisa, você é profeta? Aí ele já ficou assim, ó, ficou duro ali. Eu falei, cara, é uma confirmação do que Deus está falando. Então, cara, ele falou assim, levantou, olha que doido, gente, porque eu esqueci de contar isso na parte da manhã. O valor do corte é X. Ele falou assim, hoje eu vou pagar dobrado. Cara, o cara do mundo até semeou, velho, o dobro. Eu falei, Jesus, que doideira, cara, que é isso? Amigos, eu vou falar um negócio, a gente não entende o que Jesus está fazendo hoje na nossa vida. Mas se você tiver coragem, se você ouvir a voz que está clamando hoje, que está falando acima da minha voz, do nosso interior vai fluir rios de água viva. E eu sei que tem acontecido isso na vida de muitos. Tem acontecido na vida de muitos. Amigos, então eu fiz essa entrada para falar um pouco da nossa cultura. Eu não sabia hoje, galera do Influa, que eram vocês que estavam servindo aqui. Eu entrei. Na hora que eu entrei, eu falei, cara, eu tava com medo. Aí eu vi a galera, eu lembrei de 18 anos atrás. André Brisa com a camiseta parecia do Theo, do filho dele hoje, que ficava aqui, umbigo de fora quase. Cara, eu ali com meu cabelo com luzes progressivas, tá arrumadinho, macho. E aí, cara, eu comecei, só que tinha uma alegria naquele dia. Jesus estava mudando a vida do André, Jesus estava mudando a minha vida. E o Leandro, cara, estava ali na média dos seus 28 anos. Então a Poema era uma igreja jovem. E a única coisa que a gente queria era ouvir o ensinamento, o fundamento dos apóstolos, Atos 2:42. Anota isso. Medita nessa semana. Se você fala assim, cara, eu não sei qual é o passo que eu tenho que dar, como é que eu me alisto lá na Poema no staff, cara, chama o seu líder de GC. Jesus está fazendo uma coisa nova aqui em Mogi. Eu sinto no meu espírito, eu não estou falando aqui na minha alma. Cara, quando eu entrei aqui, aquele medo que estava sobre a minha vida saiu. E eu declaro agora, sobre a vida de cada um, pelo poder do nome de Jesus, que você entre nessa estação nova que o Senhor está declarando sobre essa casa.
Meu, olha que legal, a gente estava ali, então o Leandro vinha, trazia um ensino, a gente vinha, queria estar junto tocando violão, a gente queria expulsar demônio, a gente, cara, tinha uns irmãos que pareciam até os caça-fantasma, cara, não podia falar, tinha até, cara, o cara fingia que estava endemoniado, mas então ele estava feliz lá que nós estávamos expulsando. E amigos, tudo isso foi acontecendo o quê? Jesus começou a construir algo dentro do coração daquela juventude. A gente entra tudo meio doido, tudo meio atravessado, tudo sujinho. Daqui a pouco Jesus começa a limpar. Daqui a pouco Jesus começa a dar um norte. Já não fala mais do jeito que falava. Daqui a pouco começa a querer dar passos novos. Jesus, o que eu tenho que fazer? Então Jesus, ele começa a restaurar ponto por ponto na nossa casa. E o mais interessante, a igreja Poema era jovem. Só que os pais começaram a ver as mudanças. E o que eu acho muito interessante isso, Deus, ele é um Deus que ele cuida das gerações. Quando a gente vai ver falando sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, você vê que os pais começaram a ver as mudanças que estavam acontecendo nos filhos, e eles começam a querer participar, e nessa a gente começa dia após dia a andar debaixo de uma nova mensagem. Meu, as comunhões não faltando, o partir do pão não faltando e as orações não faltando. Galera, hoje de manhã foi no Flow, eu tô indo no Flow de novo, porque o esboço que eu tinha montado, ele mudou totalmente. E é isso, só tô afirmando pra vocês aqui, tá? Vocês dão boi, que é a minha primeira vez como um pastor, e vocês são uma igreja maravilhosa. Amigos, e outra coisa, tá? Eu vi uma parada, eu não tô botando fé. Falaram que a galera da manhã é mais quente que a da noite. É mentira, né? Quero ver o glória então. Ô Jesus, é um tempo novo no período da tarde, gente. Aleluia. Amigos, vamos ler 1 Samuel, capítulo 3. Vamos ler juntinho aí. Eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando. Se quiser só acompanhar também. Eu tô me sentindo meu pai aqui procurando as coisas no iPad. 1 Samuel, capítulo 3. É uma história conhecida de muitos, mas tem alguns detalhes que me chamam a atenção. E eu acho que tem muito a ver com o que Jesus tem feito na Poema nesses dias. A palavra de Deus diz: o menino Samuel ministrava diante do Senhor, sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguiam enxergar, estava no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, e este respondeu: aqui estou. Ele correu até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: eu não chamei, volte e deite-se. Ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Meu filho, eu não chamei, volte-se e deite-se, respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Cara, no primeiro versículo fala que ele ministrava na casa do Senhor. Ele dormia na presença, no santuário do Senhor. Mas esse versículo 7 me chamou a atenção. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Cara, isso aqui é senso de humor. Chama e não aparece. Oh, meu Deus do céu, o Senhor é maravilhoso. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vai e deite-se. Se ele o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi se deitar-se no lugar. Veio o Senhor e colocou-se de pé
e o chamou como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. Amigos, que maravilha que é olhar para essa história, porque quando a gente olha essa história, eu começo a perceber que tudo que aconteceu na minha vida não foi um acaso, tudo que aconteceu na nossa vida. Samuel está nessa fase aqui, provavelmente por volta dos seus 17 anos. Então pensa você morar na casa de Deus, no santuário de Deus, 17 anos, ministrando coisas a Deus, mas não reconhecendo a voz. O Senhor chama Samuel, talvez o Senhor já tinha uma nova missão para Samuel, e Samuel vai até o líder. Talvez o Senhor está chamando o seu nome hoje, talvez o Senhor está chamando Beto, talvez o Senhor está chamando Fernando, talvez o Senhor está chamando Raquel, e de repente você está aqui na presença. Peraí, deixa eu ver, eu estou indo lá atrás do meu líder. Glória a Deus que você tem um líder. Mas de repente, o seu líder hoje, ou a palavra de Deus vem para falar algo para você. Cara, quando você ouvir a voz que fala além das nossas vozes, é hora de você falar: Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve. Você sabe o que acontece quando Samuel dá essa resposta? Uma nova fase ela começa em Israel. Cara, o antigo sacerdócio acaba e o novo entra. Entra Samuel, o primeiro juiz, profeta e sacerdote da casa de Deus. Amigos, eu queria falar, olha que interessante, o Senhor se coloca diante de Samuel. Mas tem uma coisa aqui nesse tempo que é diferente nos nossos dias de hoje. A Bíblia fala que raramente o Senhor falava e as visões eram poucas. Cara, quando acontece o mover do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, Pedro se levanta, Jesus fala: permaneça em Jerusalém até que do alto venha o poder, e vocês serão minhas testemunhas em toda Samaria, Judeia e nos 4 confins da terra. Irmãos, foi tão poderoso que essa mensagem que chegou aqui é porque o Espírito Santo desceu naquele dia. E um homem como Pedro, turrão, bravo, ele se levanta em alta voz e fala: essa é uma mensagem para todos. Essa mensagem que está sendo pregada para nós, ele falou assim, quando o pessoal vê o mover do Espírito Santo, fala lá, os discípulos de Jesus já estão manguaçados já, eles já tinham fama de comilão e beberrão, eles já estão doidão. Pedro, que antigamente já dava facada na orelha, cheio do Espírito Santo, olha e fala: não, essa é a promessa feita em Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre todo o corpo. Então, irmãos, existe uma porção hoje diferente daqueles dias de Samuel. O Espírito Santo, ele está falando nessa noite, mas se você ouvir e se você deixar de acostumar com essa presença, querer um nível mais novo, acabou um ciclo de Eli, mas uma semente de frutificar muitos anos depois começaram. Cara, pode estar acabando alguns ciclos na sua vida, mas se você der uma resposta diferente nessa noite ao Senhor, não é para mim, não é para Poema, é para o próprio Jesus que te salvou, é para o próprio Jesus que te tirou daquela vida de trevas que hoje a gente não consegue. Irmãos, sabe uma coisa que acontece direto comigo? Eu vou compartilhar com vocês. Eu tô no salão, tem dia que eu tô meio triste, é conta pra pagar, é a minha esposa que tá ali falando assim: amor, você é maravilhoso, você é lindo. Ela fala, cara, aqueles dias difíceis da nossa vida, do cotidiano, e eu tô meio desanimado, falando: Jesus, eu não tô sentindo sua presença. Senhor, eu tô com uma tristeza no meu interior. Cadê aquela esperança da salvação? Cadê toda aquela alegria que a gente pergunta: você tá feliz? Cara, rapidinho Jesus me pluga de novo. Senta alguém na cadeira que não conheceu Jesus ainda. E quando ele começa a abrir a boca, você vê que jorra água amarga. Você vê que jorra uma falta de esperança. E aquela hora o Espírito Santo começa a acender o meu coração. Lucas, você tem muita esperança. Começa a compartilhar o pouquinho que você tem. É 5 pães e 2 peixinhos. É isso que Jesus precisa hoje. Mas a gente precisa começar a ouvir o que o Senhor está falando. Quem está entendendo? Digam amém aí. Aleluia. Gente, no Novo Testamento a gente vai vir aqui, o velho é a sombra, mas ele aponta para o novo e está tudo conectado. Mas olha que lindo agora nos nossos tempos. Minha esposa tentou montar um esboço aqui para mim. Obrigado, viu, Bruna? Porque para a gente conectar aqui. A palavra de Deus nos diz,
em Hebreus. Se hoje, lá na frente, primeiro fala em Samuel. Se hoje ouvirem a minha voz, não endureçam o coração, como na rebeldia do deserto. Cara, se o Senhor está falando, se hoje ouvirem a minha voz, não endureçam o vosso coração, é porque Ele está falando, Ele está fazendo, mas tem a nossa parte de abrir o nosso coração. Cara, se a gente não for transformado de dentro para fora, você pode vir, você pode jejuar, você pode tentar refrear os impulsos da sua carne. O Senhor não quer mais as coisas externas, Ele quer o interno, porque se Ele tiver o interno, Ele tem todo o seu coração, Ele tem toda a sua vida. E cara, eu estava pensando esses dias atrás, eu falei, Jesus, eu não sou um cara duro de coração. Eu tenho escutado a sua palavra, eu tenho santificado, eu tenho vivido uma vida boa com a Bruna, eu tenho vivido uma vida boa nos negócios, com os amigos, eu estou liderando o GC. Mas aí Jesus falou, Lucas, toda vez que eu chamo você para um novo desafio, você fala que não é para você. Toda vez que eu chamo você para um lugar de rompimento, você fala que não é para você. Então se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Gente, essa palavra estava queimando antes da ordenação. Quando vem assim, Lucas, você aceita? E eu falei, Jesus, o Senhor está falando comigo. O Senhor está falando que existe uma dureza assim que o Senhor quer quebrar. O nosso coração, a Bíblia fala que o coração do homem é um coração inflexível. Ele é um coração duro. Mas a palavra de Deus pregada, tanto bate, a Bíblia fala, né? A Bíblia não, tem um ditado que fala, como é que é? Era só para ver se vocês estavam conectados, tá? Então de parabéns. Gente, a palavra de Deus pregada, ela vai amolecendo o seu coração, ela vai incentivando. Então hoje, Jesus está dando uma oportunidade para a gente falar, Senhor, eis-me aqui mais uma vez. Eu estou diante da sua presença, pode ser 2, pode ser 10 anos, pode ser 17, pode ser 20 anos. Senhor, eu fiz coisas que eu não deveria ter feito, mas existe também, gente, um sabão que lava mais do que o sabão do lavandeiro, e é o sangue de Jesus. Ele está nos habilitando para um novo lugar. Então o Senhor, como o Senhor vai falar? Gente, olha que doido. Falei. Aleluia, Jesus. Deus falou por meio dos seus profetas de várias maneiras, mas hoje Ele está falando através do Filho. Em Apocalipse fala assim, se hoje ouvirem a minha voz e abrirem o seu coração, abrirem a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com vocês. A gente fica pensando, né? Eu comecei a refletir sobre o caminho de Emaús. O caminho de Emaús, está lá os 2 discípulos andando, falando sobre o que tinha acontecido em Jerusalém, sobre a morte do Messias. Então Jesus encosta perto deles e fala, boa tarde, e aí amigo, tudo bem? E eles não reconhecem o mestre. E Jesus faz uma pergunta, sobre o que vocês estão falando? Gente, o que é isso? É brincadeira, né? Jesus perguntando sobre o que ele estava falando, Jesus sabia de tudo. Olha só essa proximidade de um Deus conosco, de um Deus Emanuel, de um Deus que interessa o que está passando na sua cabeça. E eles vão caminhando e Jesus vai fazendo a pregação e tal. E quando ele se despede ao virar do dia, eles falam, Jesus, não vai embora. Não fala Jesus, né? Porque eles não sabiam que era Jesus ainda. Entra e coma conosco. E a palavra diz que quando ele entra, ele parte o pão, então os olhos deles se abrem. E eles reconhecem quem estava na mesa com eles e Jesus some. Então eles falam, não queimava o nosso coração enquanto ele estava falando lá. Agora, sabe o que é o mais legal? É apaixonante a história de Emaús, né? Pensa o próprio Senhor caminhando com você, mas hoje esse convite em Apocalipse ele faz de novo. Se hoje vocês abrirem a porta do coração, e essa porta, a galera faz um pitch de venda, ó a chave que eu estou te dando, a chave o Senhor já devolveu, tudo aquilo que Satanás tentou roubar na nossa vida, da nossa história, o Senhor devolveu, mas hoje ele fala, você abre, esse trinco é do lado de dentro, se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e vai cear, e a hora que você comer desse pão partido, os seus olhos vai se abrir, e a vida não vai mais ter a ver comigo, mas a vida vai ter a ver com o reino inabalável que o Senhor está construindo sobre a nossa igreja, sobre esses dias. Irmãos, olha para a pessoa que está do seu lado.
Olha aí, olha pro outro lado, faz esse exercício. Eu sei que é chato pra caramba, mas a galera faz isso comigo também. Amigos, se a gente não começar a desenvolver esse lugar de flexibilidade, a igreja é um lugar de flexibilidade, a gente vai morar uma eternidade junto. E eu tenho certeza que o senso de humor de Jesus, se você não gosta de algum irmão, você tem um negócio assim, ele vai pôr você a eternidade do lado desse cara, fala, vai ficar lá e vão me amar e vão adorar. Então a gente tem a oportunidade hoje de ouvir o que Jesus está falando e o que ele está fazendo. Amigos, dentro de tudo isso que eu estava falando, Lucão, mas qual é a cultura da Poema? A cultura da Poema é essa simplicidade. Tem dia que o Senhor vem com fogo, mas tem dia que o Senhor vem com uma brisa suave. Tem dia que o Senhor vai pôr grandes profetas que vão dar destino na nossa vida. Mas tem dia que o Senhor vai chamar pequenos Samuéis também e vai falar, ei, eu estou ouvindo algo novo de Deus. Eu tô profetizando algo novo de Deus. E quem que você está de olho agora? Eu queria que você fechasse um pouco o olho agora. Eu estou encerrando, tá, gente? Eu estou sendo breve, eu estou sendo gentil com vocês. Não é porque eu não tenho mais o que falar. Eu tenho muita coisa para contar, hein? Mas, galera, eu queria que vocês fechassem o olho. E eu tive uma experiência essa semana, essas semanas que passaram, né? Eu não vou falar datas certas, que às vezes eu me esqueço aqui. Eu tenho um quintal, e nesse quintal eu tenho a minha churrasqueira. Todo homem gosta de pilotar uma churrasqueirinha lá. Eu tenho a minha piscininha. Graças a Deus, Jesus deu esse lugar pra gente receber pessoas. Quando vocês estiverem em Taubaté, só leva carne, tá bom? Não chega de mão vazia, não. E vocês serão bem-vindos na nossa casa. E, gente, eu cuido muito, sou pai de planta, tô regando minhas plantas. Eu tenho um cacto na beira da piscina e o cacto tava reto. Ele não tinha nenhum braço. E eu reparo muito no meu quintal. Eu fico olhando para ele direto. E de repente, cara, esses dias eu tô sentado em um lugar que não dá vista pro meu cacto. O meu filhinho de 7 anos, ele passa assim e falou, ô louco, tá parecendo um boneco de neve. Eu falei, o Luca tem umas ideias, que boneco de neve, cara, não tem nada ali. Passa uns 2 dias depois, a Bruna fala assim, você viu o que aconteceu ali? Eu falei, gente, o que aconteceu? Quando eu olho, amigos, tinha uma buta de uma flor, mas de um material do cacto. Eu falei, Senhor, eu passo todo dia aqui, eu não reparei que está crescendo essa flor, que ela estava aqui. Jesus falou, Lucas, se isso que é físico você não repara, se você não abrir o seu coração, se você não tiver com atenção, se você não tiver com pessoas que afirmam, você não vai ver o milagre que eu estou fazendo diante da sua vida. Amigos, a gente está agora, já estamos em dezembro ou a gente está em novembro ainda? A gente está em novembro. Será que você consegue reparar de algumas coisas que você desejava lá no passado e Jesus já colocou na sua mão, você não consegue reconhecer ainda? Será que você consegue ver esse fruto que está nascendo ali? Ou será que você está tão nos dias, tão acostumado, que você já não está enxergando direito a sua volta? O Espírito Santo está chamando a gente para começar a enxergar as coisas que Ele está fazendo. E são os pequenos detalhes, são grandes coisas. Pessoal, tudo que eu sonhei, tudo que estava gravado no meu coração, que eu pensava, Senhor, talvez eu nem vou conquistar, Jesus tem dado esse ano. E talvez eu estava ingrato através de eu olhar aquele cacto nascendo, aquela flor nascendo. Jesus falou, cara, faz esse exercício agora. Agora o mais interessante, passado uns 4 dias que eu vi aquela flor, que eu comecei até a namorar a flor. Falei, nossa, que flor linda. A flor morreu. Eu falei, mas quem matou a flor, cara? Ela estava tão bonita. Aí eu vi, ela estava caída no vaso. E Deus falou no meu coração, cara, se você não reconhecer também algumas coisas que eu estou fazendo hoje, talvez vai passar e você nem vai ver. Mas para cada dia o Senhor vai ter algo novo. O Senhor vai estar restaurando algo novo. Então eu queria falar sobre a sua vida. Você que está de olhinho fechado agora, eu queria chamar a galera do louvor. Sabe, de repente você pode pensar, Lucão, que legal, irmão, tudo que Deus fez na sua vida. Mas o que isso tem a ver comigo? O Senhor está chamando Samuéis que estão acostumados, que estão dormindo na presença de Deus, que são puros de coração. Você pode estar com 17 anos de crente, você pode estar com 20 anos de ateu, você pode estar... Mas se você está na presença de Deus, existe uma voz que está chamando o seu nome.
Ela está chamando o seu nome, mas ela é uma voz gentil. Ela quer que você entenda que vai existir momentos que ela vai falar assim: você não vai ver, mas você vai confiar, porque o seu pai, aquele que tem te gerado vida, aquele que te trouxe até aqui, é fiel para completar a obra que ele está fazendo. Então, amigos, é um convite de Jesus para nós hoje. Quem vai vir? Olha só, lembra do profeta? Deus começa a mostrar para ele e como que estava o cenário, e Deus começa a fazer uma pergunta: quem vai por nós? Quem irá? E o profeta começa a ficar doido. Ele começa a falar: Senhor, envia-me a mim, me coloca nesse lugar. Amigos, eu vou falar um negócio: a palavra tem poder. De repente você não sabe como vai ser, mas começa a profetizar, começa a trazer a existência. A palavra tem tanto poder que João fala assim, que ele era a palavra, ele estava com Deus e a palavra se tornou carne. Então o próprio Cristo é a palavra de Deus, começa a fazer como Deus, trazendo a existência, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está sobre nós. Então nós precisamos estar nesse lugar. Amém, meus amigos? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Eu te agradeço primeiramente, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito dentro do meu coração. Senhor, com todo temor, com todo medo, o Senhor tem tirado, Senhor, com a sua mão forte aquilo que precisa ser tirado. E Senhor, até que venha só estar o Senhor, eu desejo que isso continue a cada dia mais. E Senhor, eu também sei que essa é a oração não só minha, mas de toda a igreja que está aqui reunida, Pai. Existe uma unção do Senhor liberada sobre essa casa, porque a sua igreja foi comprada, Senhor Jesus, não por dinheiro humano, mas foi comprado na cruz do Calvário, Senhor. O Senhor separou uma noiva preciosa para o Senhor, e nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Eu peço, Senhor Jesus, se a Tua glória, Senhor, é se esconder, Senhor, como o Senhor fazia no passado, como o Provérbios de Salomão fala, se a tua glória é se esconder, a dos reis é encontrar, é descobri-las, Senhor Jesus. Mas no novo caminho, o Senhor rasgou o véu e o Senhor não está mais escondido, o Senhor está disponível e o Senhor nos chama para um novo lugar. Receba agora, pelo poder do sangue de Jesus, uma brisa suave, uma porção nova. O Senhor tem pão, o Senhor tem vinho, o Senhor tem capa, o Senhor tem uma nova sandália, o Senhor tem um anel e Ele te chama de filho. Ele te chama de filho e Ele pergunta agora: a quem enviarei? A quem eu posso te enviar? Porque você acha que é através de você, não é, através do meu sangue. O meu sangue toca a sua boca, o meu sangue toca as suas vestes, mas eu preciso que você dependa de mim. Como um dia você foi transparente comigo, hoje o Senhor está devolvendo a cosmovisão sobre nós, a visão que Ele tem sobre nós, não a nossa visão sobre nós. O Senhor está te olhando agora, não mais como aquele pecador, aquele que carrega as marcas do pecado, mas Ele olha o próprio Filho, o Filho unigênito, herdeiro de todas as coisas. Então vai, começa a profetizar, começa a reparar nas flores que estão nascendo nesse ano, nesses dias sobre a sua vida. Eu queria convidar você a se levantar nesse momento. Começa agora a orar, começa a derramar ao Senhor, porque o Senhor está aqui. A Bíblia fala em Apocalipse que os anjos do Senhor passam recolhendo as orações dos santos, e os anjos chegam diante do altar de Deus e derramam como incenso suave, e o Senhor recebe glória, e o Senhor recebe louvor. Começa a glorificar o Senhor agora. Começa com o que você tem, começa com 5 pães, começa com 2 peixinhos, mas vem, porque a glória do Senhor é se esconder, mas a nossa, Senhor, é te amar, é se despir, Senhor, diante da tua presença. Obrigado, Jesus, porque nós que temos, Senhor Jesus, lábios impuros, fomos tocados pelo teu poder. O Senhor nos chama, Senhor Jesus, para boas obras. Nós somos poema, Efésios 2:10, criados em Cristo Jesus. A tua graça não só nos santifica, mas ela nos prepara
para, Senhor Jesus, ativar algo novo. Senhor, vem revelando agora, Senhor. Vem ativando 5 ministérios dentro de Mogi, Pai. Senhor, como nosso símbolo, um diamante, que ele não é totalmente fechado, porque vai haver movimento, Senhor. Vai haver atrito, Senhor Jesus, mas pode ter vida. Pode ter vida porque o Teu Espírito Santo faz, o Teu Espírito Santo fez. Senhor, obrigado pela Tua graça, pela Tua majestade. E nós cantaremos, Senhor, por toda a eternidade, que só Tu és o santo, o nosso maravilhoso, o nosso amado. Estamos aprendendo a ouvir a Tua voz, estamos aprendendo a reconhecer a Tua voz. Senhor, já é tão bom, e já é tão bom, Jesus, essa liberdade. Senhor, já é tão bom, Senhor Jesus, esse entusiasmo, esse poder. Senhor, toda vez que nós vamos para a Tua obra, Senhor, nós voltamos, nós vamos com medo, muitas vezes nós vamos com dor, mas nós voltamos recompensados. Senhor, que os meus irmãos possam receber, Jesus, a recompensa do Teu sacrifício, Jesus, que o Senhor compartilhou conosco, Pai, em nome de Jesus.